Olá pessoal da estatística, tudo bem com vocês? Então olha só, nessa aula nossa de hoje eu vou fazer a correção com vocês da nossa lista 1 de estatística. É uma lista que requer mais um conceito teórico e por isso eu vou fazer a correção sem utilizar muito aqui o meu quadro improvisado. Eu vou lendo aqui e comentando com vocês cada uma das alternativas. E a partir da lista 2 eu já faço aqui os cálculos direitinho para vocês de cada uma das questões que precise desses cálculos aí, tá bom? Então vamos lá, na correção da nossa lista 1, primeira questão. Das variáveis abaixo, indique aquelas que são discretas. Uma variável é discreta quando ela não sofre nenhum tipo de variação. Né? Então na letra A diz o seguinte, o número de caras que se pode obter jogando ao ar 10 moedas. Então eu sei precisar exatamente quantas caras podem cair e quantas coroas podem cair. Então essa variável é uma variável discreta. Então a alternativa A é a nossa solução, né? Mas vamos ler as outras para a gente poder analisar uma a uma. O tempo de duração de um disco tomado como unidade 1 minuto. Nesse caso aqui eu sei que cada música tem um tempo diferente, de cada cantor tem um tempo diferente de música, cada disco tem uma duração diferente. Então essa variável não é uma variável discreta. A temperatura de uma sala medida em graus. A temperatura pode oscilar. Durante o dia inteiro a gente tem aí várias oscilações de temperatura, então ela também não é discreta, está descartada. As alturas dos alunos de uma turma expressam em centímetros. Nem todos têm a mesma altura. Como cada um tem uma altura diferente, então essa variável não é discreta. E a letra E, as notas dos alunos é um teste de matemática. Ninguém vai tirar a mesma nota, né? E quase que impossível. Então aí no caso também é uma variável que não é discreta. Então a opção correta seria a letra A. Na questão 2, as variáveis discretas são de natureza. Então a variável discreta é aquela que não sofre oscilação. Então ela é uma variável precisa. E geralmente as variáveis, quando são discretas, elas são de caráter quantitativo. Elas querem mensurar uma quantidade exata. Então aqui a gente já vê que a letra A é a nossa resposta, quantitativa. Ela não pode ser qualitativa, porque qualitativa expressa uma qualidade. Cor de olho, cor de cabelo, cor de preferência, então também não pode ser. A letra C fracionária, dependendo da variação de denominador, eu posso ter aí valores completamente diferentes. Contínua. A contínua também não entra nesse critério, porque ela depende de algo para gerar essa variável, Então também não pode ser contínua. E a racional também de forma nenhuma, Já que o próprio nome diz, é um número racional. Ele oscila muito. A gente não, às vezes até tem que trabalhar por critérios de arredondamento. Então a opção correta seria a letra A, quantitativa. Exercício 3. As fases básicas do método estatístico são... Então, quando alguém contrata a gente para fazer uma estatística, a primeira coisa que eu preciso fazer é coletar os dados. É ir lá e verificar o que ele quer que eu faça de estatística. Então, eu vou precisar coletar os dados. Por exemplo, quantidade de pessoas acima de 20 anos. Então, eu vou coletar em forma de entrevista ou do que for a quantidade de pessoas que está dentro desse critério, Um exemplo aí. Depois de eu coletar, eu preciso criticar, fazer aí uma seleção desses dados, que pode ser que alguém ainda não tenha completado, está muito próximo, mas ainda não está, então tem que excluir esse candidato, porque teria que ter exatamente a idade de 20 anos. O terceiro passo seria apurar, fazer a apuração desses dados, para depois eu montar numa próxima etapa a maneira com que eu vou apresentar, em forma de gráfico, em forma de tabela, Tem várias formas aí de se apresentar uma estatística. E no final de tudo, analisar a estatística que foi feita. Eu vou fazer uma análise geral de tudo e vou validar essa minha estatística, Então, essas 5 etapas aí está na letra C, que é quando eu faço primeiro coleta, depois eu faço a crítica, a apuração desses dados, a apresentação e análise dos resultados. Questão 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e registre as opções corretas. Então, letra 1, o número 1, estudo dos números associados a fenômenos. É estatística. Então, número 1, estatística. Número 2, parte da população observada. É uma amostra, quando eu uso uma parte do todo para fazer uma análise, um dado estatístico aí. 3, denominação dada a atributos ou quantidades que variam quanto à grandeza. Quando a gente fala varia, é que assume valores variados. Então, isso aí no caso, o 3, no caso aí seria variável. Ele oscila, Pode variar de várias maneiras. 4,
grupo de indivíduos ou coisas cujas características são estudadas em forma de um todo, não interessando um elemento em particular. Quando eu faço uma análise estatística de todos os elementos de um grupo, eu estou analisando toda a população. Então, 4 aí é a população. E 5, cada valor observado de uma variável. Aí já é um dado específico. É quando eu uso a especificidade de apenas um dado, uma única informação, para gerar aí essa minha pesquisa. Então, o 5 é dado específico. De acordo com essa numeração, a opção é a letra C. A letra E. A letra C é da 5. Então, nós estamos na 4, letra E. Que é 2, 1, 4, 3 e 5. Então, ficou número 2, amostra. Número 1, estatística. 4, população. 3, variável. E 5, um dado específico. Na questão 5, população ou universo é conjunto de pessoas. Na estatística, nem sempre eu vou analisar somente pessoas. Eu posso fazer uma análise estatística de diferentes termos, né? Então, conjunto de indivíduos que apresentam características especiais. Não, para ser uma população, ele tem que ter característica comum. Então, letra C, conjunto de elementos que apresentam uma característica comum. É a correta, né? Alternativa C na questão 5. D, subconjunto confiável para um estudo. Aí, no caso, não é população e universo, é amostra. E a letra E, nada disso, a gente achou a C, né? Então, a opção correta, a letra C, conjunto de elementos que apresentam uma característica em comum. Número 6. O método aplicado por um instituto de pesquisa nas prévias eleitorais pertence. Estatística descritiva? Não. Estatística indutiva? Sim. A indutiva é aquela que pode ser através de pesquisa. Então, quando eu faço uma pesquisa numa prévia eleitoral, por exemplo, que é o que ele sugere no enunciado do exercício, eu estou usando um ramo da estatística indutiva, né, que através de uma parte, eu não vou conseguir pesquisar toda a população, todo mundo que faz parte desse processo eleitoral, mas uma pequena amostra eu consigo fazer uma preferência, né, de qual candidato aí pode ser eleito, né, qual a preferência dessa população. Questão 7. Ao nascer, os bebês são pesados e medidos. Para saber se estão dentro das tabelas padrões, estas duas variáveis são. Então, qualitativa, não pode ser, porque não é qualidade, eu estou me referindo a peso e altura. Então, se eu estou pesando e medindo a altura dos bebês, ela não pode ser qualitativa. Também não pode ser discreta. Então, no caso, contínua, ou será que contínua e discreta, respectivamente? Duas variáveis, quando é contínua ou é discreta, ela nunca pode ser as duas ao mesmo tempo, porque uma refere-se à quantidade, que é a quantitativa, e outra qualitativa. Então, nesse caso aqui dos bebês, eu não consigo fazer as duas ao mesmo tempo, porque as duas variáveis em questão é peso e altura. Então, nesse caso aqui, ela é contínua. Ela tem uma sequência, conforme os bebês vão nascendo, a gente vai pesando e tirando aí, conferindo a altura desses bebês, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 8. Parcela da população convenientemente escolhida para representá-la. Então, isso aí é uma amostra. Quando eu pego uma parte de uma população inteira, eu estou me referindo a uma amostra. Então, aí a letra D. Questão 8, letra D. 9. O que é um exemplo de um atributo? Um atributo, ele está associado a uma estatística qualitativa. Ela não tem necessariamente que ser quantitativa. Então, no primeiro caso, número de filhos, quantitativo. Letra C, altura, quantitativo. Peso, quantitativo. E letra E, idade também como quantitativo. Então, sobra aí a opção B, estado civil. No caso aí, um atributo, porque ele não depende de uma análise quantitativa, e sim qualitativa. Número 10. Exemplo de variável discreta. Número médio de filhos. Falou número médio, deixou de ser preciso. Eu estou fazendo uma média. Não é o todo, não estou conferindo o todo, né? Então, a palavra média, número médio de filhos, deixou ela não discreta. B. Salário de uma pessoa em dólar. É variável. A gente sabe que o dólar oscila de preço durante o dia várias vezes. Então, também não é discreta. A altura média das montanhas de uma cidade. Também não é. Falou altura média. A gente sabe que montanhas sofrem processos de erosão. Então, é média. Também não é discreta. Votos anulados em uma sessão eleitoral.
eu sei precisar exatamente quantos votos foram anulados em uma sessão. Basta eu puxar lá o relatório de uma urna, que eu consigo ver aí quantos votos foram anulados. Então essa é uma variável discreta, letra D. E a letra E, porcentagem de acertos ao alvo de um atirador, também é aleatório. Né? Não significa que durante o treino dele ele acerte aí todos os alvos que ele quiser. Né? Então também vai ser uma variável aleatória. E a questão 11, qual dos exemplos a seguir não apresenta um caso de variável aleatória? O número de gols feitos por artilheiro após cada partida de um campeonato de futebol. Isso é aleatório. Eu não sei precisar, não sei dizer quantos gols ele vai fazer em determinado jogo. Letra B. Nota de um aluno nas provas de matemática que ele irá realizar ao longo do ano. Também não sei precisar. Não sei te falar qual vai ser a nota dele se ele ainda nem fez a prova. Vai ser daqui a alguns meses ainda. Também não tem como eu mensurar. Letra C. Taxa de inflação mensal brasileira. Essa é pior ainda, né? Quem viveu aí há uns anos atrás sabe que a inflação no Brasil é algo absurdo. Que produtos variavam de preço a minutos, a horas. Então também não é aleatório. Ele que é um caso que não apresente, né? Variável aleatória. Número de dias do mês de março ao longo de uma determinada década. Determinada década, não especificou. Mas o mês de março não teria aí a mesma quantidade de dias ao longo de qualquer década? Como ele quer um exemplo a seguir que não apresente uma variável aleatória, no caso, essa do mês de março, ela se caracteriza como aleatória, porque nem todos os lugares no mundo usam o mesmo calendário. Então essa brecha me faz perceber que eu não posso afirmar isso, porque nem todas as regiões eu posso aplicar essa mesma estatística. E letra E, número de dias chuvosos ao longo do mês de janeiro de 2006. Essa tem como eu ir lá e verificar exatamente o dia em que nesse mês de, no caso aqui, janeiro de 2006, se eu for no centro de meteorologia, eu consigo ver, né, quantos dias foram chuvosos naquele período, naquele mês ou naquele ano, né? Então eu consigo ver. Então nesse caso aí, a que não apresenta a variável aleatória é a letra E, que é os dias chuvosos ao longo do mês de janeiro de 2006. Então, meninos, essa foi a correção da nossa lista 1. Eu vou fazer uma outra videoaula para vocês com a correção do livro da lista 2. Só que a correção da lista 2 eu vou fazer em 2 vídeos, porque é uma lista mais longa e depende mais de cálculo. E para não ficar vídeos muito longos, eu vou dividir ela em parte 1 e parte 2. Beleza? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.